crianças, tanto Mateus, Marcos e Lucas. João já tem uma outra visão, né? Em Marcos 10, 13 ao 16 diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para lhes abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoava. Olha que interessante, impôs-lhes as mãos. Assim, eu te abençoo. Sabe aquela tradição que muitos católicos têm? De bença pai, bença mãe, aí o pai faz Deus abençoe vó. Eles fazem esse gesto, porque é uma tradição entre eles, mas tem um significado, a imposição de mãos, de abençoar, entendeu? Não é algo que algumas religiões espíritas fazem propriamente só deles, já vem de Jesus o ato de pôr as mãos e abençoar. Mas a passagem que nós vamos falar sobre hoje não é sobre essa questão de imposição de mãos, né? Nós encontramos Jesus em um momento muito importante do seu ministério terreno, que ele está caminhando lá em direção a Jerusalém e a cruz está se aproximando, né? Já era perto já isso de acontecer. Então seus ensinamentos estão se tornando cada vez mais profundos e seus discípulos estão sendo cada vez mais preparados para aquilo que viria pela frente. Então nesse contexto, algumas pessoas começam a trazer as crianças até Jesus para que ele a tocasse e as abençoasse. Para nós parece algo comum, mas nós precisamos entender que naquela cultura as crianças elas não ocupavam uma posição de destaque como hoje, né? Hoje a gente cuida de criança, a gente tem rotina, hoje se fala sobre criança, se fala como deve ser feito, mas naquela época não. Mas Jesus dá um porém aí. Então elas eram realmente amadas pelas famílias, mas socialmente elas eram vistas como pessoas sem importância, sem influência e sem relevância pública, né? Só é tão verdade que houve um momento que Jesus, criança, ele sai e se perde na multidão e vai pregar ensinamento, né? Olha que interessante, né? Jesus já foi até como criança ele era diferente. Então aqui os discípulos eles estão fazendo algo que aos olhos humanos para aquela época era razoável. Não, deixa as crianças para lá, deixa. Só que eles repreendiam os pais, não as crianças. Não traz as crianças aqui. Eles não falavam diretamente para as crianças. Só que Jesus, o que os discípulos fazem? Jesus está ocupado, ele não tem tempo para falar com as crianças. Então existe assunto mais importante. Então existem alguns adultos que a gente fala que estão precisando de atenção. Esses adultos merecem mais atenção do que essas crianças. Só que agora não é a hora das crianças. Esse é o contexto da época. Só que o texto aqui diz que Jesus se indignou, ele ficou revoltado, ele achou, não, peraí, não é bem assim. Então essa é uma palavra que é muito forte. Não foi apenas uma correção por parte de Jesus. Jesus ele ficou profundamente descontente com aquela atitude dos discípulos. Então ele vem e declara: não, deixai-me vir os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, não impeçais. Só que observe uma coisa importante aqui, sabe? Jesus ele não diz para deixar as crianças chegarem. Ele usa aquelas crianças como uma ilustração espiritual aqui, porque ele fala: dos tais é o reino dos céus. Então você olha para elas e diz: vocês querem entender como alguém entra no reino de Deus? Observe essas crianças. É isso que ele quer dizer. E a pergunta então é: o que existe numa criança que Jesus escolheu como exemplo para nós? O que existe numa criança? Certamente não é perfeição. Crianças não são perfeitas, né? E também não é inocência absoluta, porque a Bíblia ensina que todos nós somos pecadores. Então crianças também pecam, erram, precisam ser ensinadas. Então, o que Jesus estava destacando de fato aqui, afinal? É aqui que eu gostaria de fazer vocês refletir nesse sentido. É a questão de as máscaras que nós aprendemos a usar conforme a vida, as máscaras que a gente veste. Que uma das características mais marcantes de uma criança pequena é que elas ainda não desenvolveu todos os filtros que um adulto desenvolve conforme cresce na vida.
Ela fala o que pensa, ela demonstra o que sente, elas não sabem esconder tão bem suas emoções, choram, fazem birra, né? Elas ainda não construiu aquelas máscaras sociais que nós construímos ao longo da vida. E talvez seja exatamente aqui que encontramos uma grande lição espiritual. Porque a história da humanidade, ela é de uma certa forma a história de pessoas aprendendo o quê? A se esconder. Olha que interessante. Como assim a se esconder? A gente começa vendo isso aonde? Em Gênesis 3, depois do pecado, que Adão e Eva fazem algo diferente. O que eles fizeram depois que pecaram? Eles se esconderam. Porque descobriram que estavam nus. Então, eles tentam cobrir o quê? A vergonha. Então, tentam esconder realmente quem são de fato. Então, tentam criar uma aparência. E desde então, nós fazemos a mesma coisa. Criamos uma aparência da qual nós queremos que o outro veja. Não a nossa nudez emocional. Diferente de uma criança que fala o que pensa. Ele não esconde, ele não tem filtro. Então, é aí que nós criamos as nossas máscaras, nós criamos os nossos personagens, nós criamos os nossos filtros. Aí nós chegamos diante das pessoas fingindo estar bem. Chegamos diante da igreja fingindo estar bem. E muitas vezes chegamos diante de Deus fingindo estar bem. Mas a criança não. Ela simplesmente corre para os braços do pai. Ela não possui um currículo para apresentar. Ela não possui uma reputação para defender. Porque nem isso foi construído ainda na criança. Então elas não possuem uma imagem para ficar sustentando, sabe? Como a gente faz adulto. Ela simplesmente vem. E é justamente isso que Jesus está ensinando. O reino de Deus pertence àqueles que chegam diante do Pai sem máscaras. Não porque são perfeitos, mas porque reconhecem quem são realmente. Não porque são fortes, mas porque reconhecem sua dependência. Não porque têm méritos, mas porque sabem que precisam que? Da graça. Talvez uma das maiores dificuldades da vida cristã não seja aprender mais sobre Deus. Talvez seja desaprender a se esconder dele. Porque Deus não trabalha com a pessoa que fingimos ser. Deus trabalha com a pessoa que realmente somos. Por isso Jesus aponta para aquelas crianças e diz: observem elas. Elas ainda não aprenderam a viver através de tantos filtros. Elas simplesmente chegam. E talvez seja exatamente assim que Deus deseja que nós se aproximamos dele, sem filtros, com sinceridade, com transparência, com humildade, com dependência, como filhos que correm para os braços do Pai. Quanto mais envelhecemos, mais máscara nós vamos acumulando diante do tempo. Mas quanto mais amadurecemos espiritualmente, mais aprendemos a abandoná-las, essas máscaras diante de Deus. A criança cresce para se tornar o quê? Um adulto. Mas o discípulo amadurece para voltar a ter sinceridade de uma criança diante do Pai. Por isso Jesus disse: deixai-me vir os pequeninos, porque quem aprende a abandonar as máscaras encontra aquilo que os pequeninos encontraram naquele dia, os braços abertos de Cristo. Essa foi a grande mensagem que Jesus quis passar naquele momento. Deixem vir os pequeninos, porque talvez não tenham máscara, são sinceros. E nós somos capazes de chegar diante de Deus sem máscara, como uma criança que realmente chora: Senhor, me socorre, Pai, me socorre. Essa é a mensagem de hoje. Espero que todos vocês entendam a relevância e o que Jesus quer dizer com isso. Venham como os pequeninos venham, sem máscaras. Amém?